Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Teologia Vlog. Meu nome é Joel e gostaria de estar falando sobre a teologia bíblica. Nós vamos falar sobre a teologia bíblica, mas eu gostaria de estar abordando antes sobre uma pessoa muito importante na história do povo hebreu, Moisés. Então, roda a vinheta e vamos ao que interessa. Moisés, chegou a hora de você libertar os filhos de Abraão. Com sua coragem, ele desafiou um rei. Mas foi com sua fé em Deus que ele salvou seu povo. As pragas do Egito. A jornada para a Terra Prometida. Pois bem, vamos falar sobre Moisés, essa pessoa importante, essa pessoa enigmática da história do povo hebreu. Vamos falar sobre Moisés. Gostaria de ler em Êxodo capítulo 2, versículo 1 ao 4. Vamos lá. Assim diz: um homem da tribo de Levi casou-se com uma mulher da mesma tribo, e ela engravidou-se e deu à luz a um filho. Vendo que era bonito, ela o escondeu por 3 meses. Quando já não podia mais escondê-lo, pegou o cesto feito de junco e o vedou com piche e betume. Colocou nele o menino e deixou o cesto entre os juncos, à margem do rio Nilo. E a irmã do menino ficou observando de longe para ver o que lhe aconteceria. Pois bem, é interessante nós observarmos como acontece a história. Para nós entendermos sobre Moisés, é importante nós entendermos o contexto. Aqui está falando de uma criança que foi colocada dentro do cesto e colocada dentro do rio Nilo. Essa criança era Moisés. Essa criança tinha uma significância muito grande para a história do povo hebreu. Para nós entendermos sobre Moisés, nós temos que olhar na história, no contexto geral, no contexto todo, para nós entendermos como as coisas foram acontecendo. Nós temos que voltar no capítulo 50 de Gênesis e entender que a partir do capítulo 50 de Gênesis, o último capítulo, José, que era também uma pessoa muito importante na história do povo hebreu, ele se tornou governador do Egito. José do Egito. José se tornou um homem governador no Egito. E no capítulo 50 fala sobre a morte de José. E após José morrer, aconteceu muitas coisas ali no Egito. O povo cresceu, o povo se tornou um povo numeroso, um povo muito grande ali dentro do Egito. E o fato é que Moisés nasceu dentro de um período onde havia já um rei que não lembrava mais da história de José. José foi um homem muito importante na história também do Egito. José sabia governar, José sabia ali administrar junto com o rei do Egito, junto com o faraó. E é importante nós lembrarmos disso. A partir do capítulo número 1 de Êxodo, nós vamos entender que esse rei, esse novo rei, depois de 400 anos, depois que José já tinha morrido, esse novo rei começou a governar. E a partir do momento que esse rei começou a governar, no capítulo 1, nós vamos entender que ele chega a uma conclusão de que o povo tinha crescido. O povo hebreu era um grande povo, era um povo numeroso no meio dos egípcios. E o que aconteceu? Ele ficou preocupado, o rei do Egito ficou preocupado com o tamanho
daquela população, com o tamanho daqueles povos que estavam se misturando com os egípcios. Então, este rei, chamado Faraó Ramsés I, ele tomou uma decisão. Ele falou para que esse povo não se misture com nossos inimigos e se levante contra nós, para que eles não venham se tornar inimigos de nós, venham se rebelar contra nós. A palavra de Deus fala, a partir do versículo 15 do capítulo 1 de Êxodo, que esse rei deu uma ordem para as parteiras para que pudessem matar todos os meninos, porém as meninas pudessem deixar vivas. Por quê? A ideia do rei era o quê? Era enfraquecer o povo hebreu. E veja bem, ele teve uma boa ideia, porque matando os homens ia ter só mulheres, não ia ter mais homem no meio do povo de Israel. Mas a palavra de Deus fala isso, a partir do versículo 15, que essas parteiras, elas não aceitaram matar os meninos. As parteiras rejeitaram a ordem do rei do Egito. E por quê? Elas tinham temor de Deus, elas acreditavam no Deus de Israel, elas tinham temor e elas decidiram por não matar os meninos. O rei ficou sabendo que elas tinham rejeitado a ordem dele. O que ele fez? Ele decidiu então a mandar os guardas matar toda criança que nascesse, todo homem que nascesse no Egito. Ali os guardas iam de casa em casa e passavam a espada nas crianças e matavam as crianças. E além de tudo, não só matava as crianças, mas também jogava elas dentro do rio Nilo. E interessante que Moisés foi protegido por Deus. Moisés foi protegido pela sua família, a sua mãe e a sua irmã, que ficou vigiando ali no rio Nilo, ele descer sobre as margens, ali perto, próximo ao palácio do rio Nilo. E o que é interessante, que esse inimigo que mais o rei do Egito temia, cresceu dentro da sua casa, cresceu ali dentro do palácio. Deus plantou Moisés dentro do palácio para que Moisés pudesse ser um grande homem de Deus, para que Moisés pudesse se tornar um homem que pudesse libertar o povo das mãos de Faraó. E interessante que foi acontecendo tudo isso e Moisés se tornou um homem ousado, um homem destemível, um homem que pudesse obedecer à ordem de Deus. E no capítulo 6, no versículo 19, parte B, e no versículo 20, nós vamos encontrar a menção da família de Moisés. Nós vamos encontrar falando sobre quem era a família de Moisés. Lá está escrito que Arão era seu pai, e Arão o seu irmão, e Joquebede a sua mãe, e Miriam a sua irmã. Todos esses faziam parte da família de Moisés. Moisés foi criado no Egito, Moisés viveu no Egito, e Moisés cresceu ali, aprendendo toda a arte do Egito. Moisés se tornou um homem nobre, um homem que tinha conhecimento, um homem que era letrado, que tinha habilidades para lidar com o povo. Moisés também era muito inteligente e era capacitado pelo rei do Egito. Moisés era capacitado pelo Deus Eu Sou. A partir do capítulo 3, nós vamos encontrar Moisés tendo uma grande experiência com Deus. Moisés foge do Egito depois de ter matado um egípcio. E depois de ter matado aquele egípcio, ele ficou correndo risco de morte. Então, ele teve que fugir. Ele teve que ir para outro lugar e atravessou o deserto. E ele chegou a uma região montanhosa, onde ele teve uma experiência com Deus, lá no Monte Horebe. Ele olhava e via o Monte Horebe, e via uma sarça ardendo. Ele via uma sarça que se queimava, aquela sarça não se consumia. E Moisés ficou intrigado com aquilo e subiu naquele lugar. E quando Moisés subiu naquele lugar, Moisés teve uma grande experiência com Deus. Ali aconteceu uma grande revelação de Deus. Deus se apresentou para Moisés. Deus falou com Moisés: eu te escolhi, é você que vai tirar o povo da mão de Faraó. Você é o escolhido. Moisés ficou muito preocupado porque ele não era uma pessoa que não sabia muito falar direito, tinha muita desenvoltura para falar, mas Deus falou: eu usarei o teu irmão Arão para que ele possa falar por você. Moisés temia falar, porque Moisés, por mais que ele era letrado, por mais que ele tinha conhecimento, por mais que ele tinha habilidades, mas ele ainda temia no falar. Ele não tinha muita habilidade no falar, E nós encontramos também que Moisés tinha uma dificuldade mesmo na fala,
mas era uma pessoa capacitada por Deus. Moisés foi escolhido por Deus. Então nós entendemos que ali naquele momento que Moisés foi deixado no rio Nilo, que ele desceu sobre o rio, ele foi resgatado pela filha de Faraó, que criou Moisés, e que Moisés foi criado por aquela mulher. E ali Moisés se tornou um homem segundo a vontade de Deus. E Moisés fugiu, para um outro lugar. E Moisés estava na condição de homem de Deus. Moisés se tornou um grande homem segundo a palavra de Deus. Então é interessante nós olharmos para as Escrituras e entendermos como as coisas vão acontecendo a respeito de Deus. Então, vamos prestar atenção no que o contexto em si está dizendo para nós. O contexto aqui nos mostra uma criança abandonada, nos mostra uma criança que estava sendo perseguida, uma criança de 3 meses, que nem sabia por que tinha vindo no mundo, mas estava ali. Deus escolheu aquela criança, mas Deus protegeu aquela criança. Deus colocou as mãos dele sobre aquela criança, tanto que aquela criança foi parar no palácio, foi parar no Egito, e ali Deus fez uma grande obra na vida de Moisés. E Moisés foi o libertador do povo de Israel. Deus se manifestou para aquele povo. Deus mostrou para aquele povo que ele era Deus. Deus mostrou para aquele povo que ele tinha poder para fazer milagres, para levantar pessoas para fazer a obra dele. E Moisés estava ali como o único homem defensor daquele povo, como um homem que defendia aquela nação e lutou para isso, e venceu, e se tornou um grande homem nas mãos de Deus. Então eu quero te desafiar a você se colocar na presença de Deus, para que Deus possa fazer de você um grande homem, uma grande mulher, usado e abençoado por Ele. Então tenha fé, acredite que Deus é o seu libertador, que Ele tem poder para te tirar do Egito, para te tirar das mãos do inimigo e te trazer para o reino do seu amor. Deus é poderoso, Deus te ama, Jesus te ama, e Ele quer fazer uma grande obra na sua vida. Então, em nome de Jesus, que esse vídeo tenha tocado no seu coração, que esse vídeo tenha falado com você e que você seja tocado pelo Espírito Santo, porque eu te abençoo em nome de Jesus, para que você possa se tornar uma pessoa abençoada por Ele. Então toma posse da sua bênção. Deus é o seu libertador. Não tenha medo da peste, não tenha medo de doenças, não tenha medo de nada, porque Jesus está com você, Deus está com você. Toma posse, em nome de Jesus, e até o próximo vídeo. E não se esqueça, compartilhe, curte e se inscreva neste canal. Muito obrigado e até o próximo vídeo, se Deus quiser.